como é que eu devo entrar no mercado de ações? Quais são meus primeiros passos? Nós poderíamos iniciar dizendo o seguinte, que a grande maioria do jovem, eles têm sido orientados no sentido de buscar a especulação, no sentido de participar de projetos que visem exclusivamente comprar e vender, vender e comprar. O que eu posso aconselhar em termos de experiência aos economistas e aos telespectadores em geral é o seguinte: o mercado, ele dificilmente consegue contemplar de uma maneira positiva quem especula. Quem especula vai ganhar a primeira vez, vai ganhar a segunda. Eu já tive exemplos, né, participando do mercado e dentro do pregão, de profissionais como eu, que suspiravam, né, saindo do pregão e diziam, poxa, ganhei a gasolina, né? Mas depois do 10º dia, ele saiu e dizia, perdi o carro. Perdi o carro. Essa aqui é a verdade. Então, a forma mais objetiva, a forma mais certa, mais lógica de se participar de uma estrutura acionária é investindo. É investindo e procurando a formação dessa carteira previdenciária que eu tanto tenho divulgado, para que ele possa formar uma renda mensal que lhe proporcione uma vida digna, né? Uhum. Então, a maneira de entrar, a forma, a operacionalização no mercado seria o seguinte, seria ele formatar um programa de aplicações. Se ele não pode comprar uma aposentadoria de uma só vez, ele pode o quê? De uma forma programada, alcançar essa aposentadoria. Através do quê? Através do estabelecimento de metas. Eu vou dar um exemplo que espero ser prático. Quem comprar hoje 100 mil ações da Eletrobras, ele vai ter assegurado uma receita de R$163 mil ao ano. Está correto? Se ele dividir isso daí por 12, ele tem o quê? Uma aposentadoria de mais ou menos R$8 mil por mês. Só que 100 mil ações da Eletrobras, elas custam R$1 milhão. É verdade. Tá certo? Então, o que acontece? A minha proposta, a minha visão é que ele projete uma meta, projete um programa para, ao longo de uma série de aplicações, um dia ele ter as 100 mil ações da Eletrobras. Então, seria o quê? Um programa de investimentos, que é aquilo que eu que eu faço e tento mostrar para as pessoas, através do quê? Através de uma participação sistemática. Como é que ele teria que examinar esse início? Na experiência que eu acumulei ao longo desses 46 anos de mercado, eu posso afirmar sem nenhum erro, sem nenhuma forma de errar. Existem 3 regras para você poder aplicar no mercado, sem ter que se preocupar com o fantasma do prejuízo. Essas regras são: a primeira, nunca direcionar para o mercado o recurso que você tenha programado para qualquer outro gasto ou qualquer outro projeto. Vou dar um exemplo prático. Suponha que você tenha R$100 mil e você decida ingressar no mercado. Então, você tem um objetivo de, daqui a 60 dias, comprar um automóvel e esse automóvel custa R$40 mil. Então, se você tem esta disponibilidade de R$60 mil, você aplica os R$60 mil dentro de um critério que ele é subsequente. Então, o objetivo é o quê? Em primeiro momento, você comprar para visualizar o dividendo. Isso não acontece
em pouco tempo. Isso acontece num determinado período de tempo. A segunda regra, eu costumo até brincar, é nunca comprar uma dica. O que é uma dica? Vou dar um exemplo prático. Eike Batista. Tá. As OGX da vida, não é isso? Isso foi uma dica, está entendendo? Todo mundo chegava e falava, olha, puxa, o que você acha que... Me dá uma dica. Então, o camarada falava, olha, o Eike Batista, né? Olha aí. Então, o Eike Batista Compre. lançou as ações. Absolutamente não tenho nenhuma intenção de falar mal dele, Claro. mas é uma realidade. E isso feriu parte do mercado. As ações dele foram lançadas aí a 13, 14 reais. Existiam previsões de grandes instituições financeiras, né? E isso foi divulgado, inclusive, no Jornal Valor Econômico. O Jornal Valor Econômico estampou uma matéria grande, né? As empresas que projetaram o resultado a 30, 32 reais e hoje ela custa 30 centavos. Está vendo? Então, a segunda regra seria o seguinte: nunca comprar uma dica. Comprar o quê? Comprar papéis que possam estar representados por estruturas bem fundamentadas, com histórico de resultado, histórico de dividendos, histórico de crescimento, está entendendo? Que é isso que se faz no mercado internacional. Nos Estados Unidos, o cidadão, ele compra uma ação numa relação preço-patrimônio muito superior à nossa, mas ele tem o quê? Ele tem a segurança de ter analisado e chegado à conclusão que aquele é o bom investimento. Então, a forma de se chegar num bom investimento, na realidade, ninguém precisa estudar economia para... Então, ele tem que procurar um profissional que tenha o quê? Que tenha esta formação e que, de preferência, esteja ligado ao departamento, ao setor de ações, tá certo? E a terceira regra é uma regra que nem deveria existir, mas eu a coloquei pelo seguinte, porque é uma regra que o cidadão ele nunca deve vender por necessidade. Por quê? Porque ao longo do tempo, se ele direciona o seu recurso para outros projetos e de repente esse projeto não dá certo, ele acaba tendo que vender o papel de uma forma inadequada e num momento também inadequado, tá certo? E existem também dois critérios que, na minha modesta opinião, são importantes. São eles: disciplina e paciência. Tá certo? Importante. Eles são